essa cidade, ela vai se tornar um lugar onde você vai assumir lugares que estão precisando do que você carrega, que será ativado por meio dessa casa. Talvez isso fique distante assim na mentalidade de alguns, mas não é que esteja distante, é porque às vezes falta investimento na estrutura de mentalidade, falta conhecimento. Repita assim comigo: Jesus me salva, mas somente o entendimento me põe em liberdade. Então existe muita gente que está dentro da igreja, salvo, mas está preso, não conheceu ainda de fato o que o Evangelho veio propor. A Bíblia é um livro que nos apresenta, vamos colocar assim, o código civilizatório do mundo vindouro. Ali vai ter princípios e valores que, se você não aprender a se desenvolver nele, praticá-los, é muito provável que você não passe pela porta estreita. Quando você entende a Bíblia e começa a colocar os princípios e valores em prática, você vai ver que a sua vida entra numa via de renúncia, porque você já não vive mais para você, você vive para alguém que está sentado no trono do universo, alguém que está governando. Olha, querido, deixa eu falar uma coisa: por mais que as notícias, dentro de alguns contextos, não nos sejam favoráveis, você pode ter certeza, Ele não perdeu o controle, Ele continua no domínio. É porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de ficar um pouco assustado com notícias que a gente não tem controle. Mas se você for parar para pesquisar o que está acontecendo de bom na humanidade, você vai ver que é muito maior em volume de informações e de projetos e dados e avanços do que o mal. Desde que Jesus desceu a esse planeta e se apresentou como o homem deveria ser, e Deus como Ele é, o planeta vem sofrendo uma redenção. E nós somos o povo responsável por levar o reino nos quatro cantos da terra. O papel do Espírito Santo é habitar em nós para que Deus volte a dominar dentro do planeta. Não é que Deus tenha perdido, Ele nunca perdeu o controle. O Criador nunca perdeu o controle de nada, nem da tua vida, nem desse problema que você está enfrentando. Não está descontrolado, só está faltando uma informação para tudo voltar para o lugar, ou então para ir para o lugar onde deve estar. Eu vim aqui como profeta nessa noite para dizer que a sua vida está em um processo de mudança que você jamais imaginou que pudesse acontecer na sua vida. Fala para o seu irmão assim: não tem nada de errado com você, você só precisa de uma atualização. Queridos, quando você atualizar a sua estrutura mental, você vai ver que a cosmovisão de mundo muda, porque você não enxerga o mundo como ele é, você enxerga a partir de como o seu coração está. Então você precisa sempre atualizar o seu coração. É o que Paulo vai falar na carta aos Romanos, no capítulo 12. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação. Fala para o seu irmão: sem renovação mental não tem transformação. Às vezes você está reclamando da vida e na verdade não tem nada errado com a vida, está faltando um alto investimento. Você não investe em você, então não tem como ver a vida diferente. E tudo que o diabo quer é que você olhe para você e veja a pior pessoa possível, o mais incapaz possível, porque você olhando assim, você fica paralisado. O inimigo, ele é especialista em nos encher de complexo, a fim de que não enxerguemos uma esperança de um dia melhor. Eu vim aqui para dizer para você que está amanhecendo
que está amanhecendo, que você vai enxergar as coisas realmente como Deus as fez para ser. Amém, queridos? Que ambiente livre, né? Aqui tem um rio aqui. Você não precisa nem abrir a Bíblia, você já entra na corrente que está fluindo aqui, sabe? Vocês estão realmente em um lugar, acredite nisso, vocês estão em um lugar de excelência, entende? A sabedoria, ela é manifestação do temor, e a sabedoria só vem com temor. A sabedoria é revelação. A inteligência é desenvolvida por meio de informações. Quando você estuda, você se torna intelectual. Mas quando você teme a Deus, você se torna sábio. Então, o que nós precisamos de fazer? Ir além de uma religião. A religião nos engessa, mas o relacionamento com Ele nos torna sábios. O que Deus quer, na verdade, é que você aprofunde nessa relação. Por que você conhece bem o seu cônjuge? Porque você vive com ele diariamente. Um simples olhar, você já sabe que o negócio deu bom, deu ruim. É assim. Quando você olhar para algum lugar, você já vai saber o que Deus pensa daquilo. Isso é sabedoria. Quando você olhar para algo, você já vai saber o que Deus faria. E você vai lá e faz. Assim se estabelece o domínio de Cristo sobre a terra por meio da nossa vida. Eu vou falar uma coisa para você: quanto mais você investir em você, mais Deus vai revelar o que Ele escreveu ao teu respeito. Há bilhões e bilhões de possibilidades dentro de você. Não foque naquilo que está dando errado. Foque no que está dando certo, porque por meio do que está dando certo, o que está dando errado, ou se conserta ou sai da sua vida. Fala para o seu irmão, fica tranquilo. Fala, o teu pai está te vendo. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu quero que você abra comigo lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 12. Nós estamos em uma casa apostólica, ok? Nós estamos em uma casa apostólica. O que é uma casa apostólica? É uma casa que recebe, que acolhe. Olha bem, presta bem atenção. Você pode ter chegado aqui todo arrebentado, mas você vai sair daqui completamente restaurado para o seu destino. Presta bem atenção. Uma casa apostólica, ela tem como fim receber, acolher, tratar, desenvolver, empoderar e enviar. Então, tenha paciência com os processos. Não chegue aqui querendo já assumir um ministério. Não é assim que funciona numa casa apostólica. Ah, mas na outra igreja eu tinha um ministério. Não. Você não está na outra igreja. Você chegou em uma outra casa. Você está dentro do reino, mas em uma outra tribo. E cada tribo tinha as suas peculiaridades. Cada tribo era especialista em alguma coisa. Então, por mais que você tenha tido sucesso em um outro ministério, você está chegando numa casa porque Deus quer te conectar a coisas novas. Deus quer te mostrar que existem mais ferramentas dentro de você que você não conhece. Mas para isso, em alguns contextos, exige processos.
Uma casa apostólica, ela empodera filhos. Uma casa apostólica tem um pai. Entende? Quando nós estamos falando pai, nós não estamos falando de gênero, nós estamos falando de um manto. Nós estamos falando de uma capacitação que tem sobre uma liderança. Então, o primeiro ponto é receber a pessoa. Recebemos, vamos acolhê-la, vamos colocar em um lugar. Vamos tratar algumas questões que precisam para que a vida volte a funcionar. Então, aí vamos agora colocar em um processo de desenvolvimento. Desenvolver é sair do invólucro. E dói. Muitos, tem um livro muito bom que você precisa ler, acho que já leram aqui, porque está na Academia das Nações, Não Tem de Muitos Pais. É um livro que é um best-seller sobre paternidade ministerial. Você precisa de ler esse livro. No processo de desenvolvimento, nem todo mundo consegue. Porque alguns abrem mão do processo, por quê? Por causa de justiça própria, por causa de orgulho ferido, por causa de feridas não tratadas. E a pessoa precisa entender que, de fato, você precisa de passar por alguns processos, às vezes, talvez até que você já tenha passado, mas algumas coisas não tenham sido tratadas, como tem que ser. Então, o processo de desenvolvimento é calor, não é uma coisa fácil. Isso acontece, gente, em qualquer lugar. E na casa de Deus não é diferente. Entende? Depois do desenvolvimento vem o empoderamento. Vou dar uma posição, passou pelo processo. Tem pessoas que chegarão prontas. E que Deus vai selar no coração da liderança, se já entra ou não. Por isso não olhe para quem chegou às 5 horas. E recebeu um denário. Eu trabalhei desde 5 da manhã. E ele recebeu a mesma coisa. Você sabe que aquele que trabalhou às 5 da manhã e foi reclamar, ele foi desclassificado? Aquilo fez com que ele fosse desclassificado. A Bíblia é um livro muito fantástico. Porque ela não lida necessariamente com mérito, mas não descarta. Porque na parábola dos talentos, eles já foram classificados pela produtividade. Fala para o seu irmão, Deus conhece o seu interior. E Ele sabe como tratá-lo. Fala para ele assim, seja profeta na vida dele, diga assim, existe uma recompensa que está te esperando. Não olhe para o lado, olhe para Jesus. Eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é se comparar com outra pessoa. Todas as vezes que você se compara, ou você se torna soberbo, porque vai se sentir melhor, ou se torna inferior, porque vai se sentir com complexo de inferioridade. Então não fica olhando para o lado, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus e olhe para você. Seja melhor amanhã do que o que você foi hoje. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Então essa casa é uma casa apostólica, é uma casa que está debaixo de um manto. E nós, pastora, nós nos sentimos muito felizes com essa extensão, pelo contato de vocês, com essa conexão com o nosso Papa, Bispo J.B. Carvalho, Bispa Dirce, e logo conectou com o nosso querido Bispo Fabrício, Bispa Raquel, que também é uma turma excepcional. Se você for a Fortaleza, você vai sentir uma atmosfera. Se você for a Brasília, você sente uma outra atmosfera, mas você vê que você está na mesma casa. Você vê que está debaixo do mesmo Espírito. A excelência está nessa. Eu sou suspeito para falar, porque eu ando com o nosso Bispo JB antes da Comunidade das Nações ser fundada, desde o ano 2000. Nós fundamos a Comunidade das Nações em 2003. Então ela tem 20 anos. Eu tive o privilégio de passar por muitos processos, de ter muito tratamento nesse período, né? Porque quando você anda com alguém que é apostólico,
E não é apostólico simplesmente por questões de título, não. É apostólico porque Deus preparou essa pessoa para capacitar outros e enviar para determinados lugares que está precisando de luz. Você vai ser luz onde Deus te plantar. Alguns vão ser chamados para ministério, outros serão enviados para comunicação, outros para política, outros para família, outros para economia, outros para o mundo do negócio, outros para os esportes, outros para o entretenimento, enfim, é transformar a sua vocação em uma arma de guerra. É transformar a sua vocação em um instrumento onde Deus possa se manifestar por meio da tua vida através do que você faz. É Deus cuidando da humanidade por meio do que você faz. Um professor é Deus desenvolvendo a intelectualidade de um ser humano por meio da sala de aula. Um médico é Deus cuidando da saúde de um ser humano por meio da medicina. Então não existe, como já disse Lutero, não existe secular e sagrado. Existe santo e profano. Então tudo que você faz é santo. O seu trabalho é santo, a sua família é santa, os seus recursos são santos, as suas habilidades são santas, o seu olhar é santo, o seu ouvido é santo, tudo é santo. Ou seja, ágil no grego é separado para Deus. É tudo separado para Deus. Você foi feito para a glória de Deus. Então preste bastante atenção que a sua vida está em uma curva. Está em uma curva. E Deus já está mostrando o horizonte para algumas pessoas aqui. Amém? Então abra lá comigo em... Que horas termina aqui? Brincadeira, eu vou acelerar. Ainda não. 1 Crônicas capítulo 12, verso de número 32. Diz assim: os filhos de Issacar. Issacar significa a recompensas. Eu estou aqui nessa noite para dizer que tem pessoas que receberão recompensas da parte de Deus, que está esperando ainda este ano. Deus não precisa de tempo para te abençoar. Deus precisa de uma medida de fé. Uma medida de fé faz com que o coração dele seja acionado em seu favor. Tem pessoas aqui que hão de receber recompensas que estavam esperando ainda este ano. Será que tem alguém para receber essa palavra aqui? Não existe nada aleatório na Bíblia. Se Deus coloca um texto no coração de alguém que vai falar sobre o nome dele, é porque aquele texto tem a ver com as pessoas que vão ouvir. E se você está ouvindo da tribo de Issacar, eu quero dizer que sobre esta casa há muito discernimento espiritual. Sobre esta casa há unidade. E você vai ver aqui, quando houver qualquer pessoa destoando, ninguém precisa denunciar. A atitude dela o denuncia. Não precisa. Você acha que alguém denunciou Satanás no céu? Não. Frequência. Qualquer frequência contrária, quando se choca, dá barulho. Sai faísca. Então o próprio Satanás, quando elevou o seu coração, se denunciou. Automaticamente, algo aconteceu. Então não precisa ficar se preocupado com a questão da unidade. Não ignore os arranhões no seu espírito, porque isso é falta de andar na mesma frequência. Há discernimento sobre essa casa, pastora. Há discernimento. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos, sobre suas ordens. Esse texto ele traz muitos princípios para nós, mas antes de aprofundar um pouquinho no texto, trazer algumas lições para nós aqui neste momento, eu quero lhe falar algo que talvez você não enxergue dessa maneira.
A Bíblia é um livro de capa a capa, falando sobre gerir o planeta. Deus entregou essa capacidade nas mãos de uma nação chamada Israel. Israel é como se fosse, visto pelos historiadores, pelos teólogos, como se fosse a agência missionária de Deus. Tanto é que Jesus sai do meio de Israel. Ele vem à humanidade por meio de Israel, porque ele passaria por aquele grupo escolhido da parte de Deus. Então entenda uma coisa, dentro desse contexto você vai ver que a Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia é um livro legal, é um livro que apresenta leis, é um livro que apresenta uma estrutura de regimento do mundo que nós não vemos. A Bíblia é a constituição do mundo espiritual. Quanto mais você entende o que a Bíblia está falando sobre finanças, sobre família, sobre negócios, sobre o seu desenvolvimento pessoal, quanto mais você entende sobre o que ela fala em relação à espiritualidade, amor ao próximo, quanto mais você tem essa capacidade de assimilar, mais a sua vida se torna bem-sucedida de dentro para fora. Porque muitas pessoas querem os resultados externos, mas esses resultados externos com um desajuste interno pode se tornar uma maldição e não uma bênção. Então a Bíblia, quando você começa a entender esses princípios, ela te estabelece em uma teologia de domínio. Diga comigo, domínio. Gênesis 1:26, você deve conhecer esse texto se você ler a Bíblia. Ele fala que o homem seria formado, e o homem ali não é gênero, o homem ali é ser espiritual, e isso é homem ou mulher, porque até então a mulher não havia saído de dentro do homem. Em Gênesis 1:26, ele diz que o homem teria domínio. A palavra domínio ali no hebraico é a palavra radai, que significa governo. Fala para o seu irmão, você foi chamado para governar. A primeira perspectiva de domínio é o governo sobre aquilo que chega às suas mãos. Tudo aquilo que chega às suas mãos, você é capaz de realizar. Se você acreditar em você e se conectar com o Criador, não existe impossível para você. O impossível será apenas uma teoria no meio dos homens. Parece algo utópico, mas não é, porque dentro dessa perspectiva de vida, o impossível ele vem de acordo com cada estação da sua vida. Então em cada estação, cada desafio é possível. É possível, mas requer algumas coisas importantes, e nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Essa é a primeira perspectiva de domínio, que é o domínio voltado para o governo. Agora, existe um outro domínio, aí você sabe da história, o homem cai, perde a sua posição, mas em Atos 1:8, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Fala para o seu irmão, o domínio voltou. Essa palavra poder é a palavra dunamis, de onde se deriva a nossa palavra dinamite. Para que serve uma dinamite? Para explodir. Então, quando o Espírito Santo está em nós, e nós estamos carregando determinados pensamentos que não tem a ver com a palavra de Deus, com o futuro que Deus tem para nós, o Espírito Santo nos traz uma revelação, e então implode aquele pensamento que é contrário ao pensamento de Deus. O poder do Espírito Santo, ele tem que começar em primeira instância dentro de mim. Então a partir disso, eu serei uma testemunha de Jesus. Aí começa em Jerusalém, vai até os confins da terra. Entenda uma coisa,
que para você estabelecer domínio, você precisa ter domínio sobre você. E como alguns já diziam, né? Quem não tem domínio próprio tem. Eu não falei nada, disseram aí, entendeu? Então, na verdade, você precisa de desenvolver essa capacidade de domínio, e domínio é um processo. Quanto mais você se conhece, mais você sabe onde você deve e onde não deve entrar. Então não entre naquilo que você sabe que o Espírito está dizendo para você não entrar. Não ignore essa bússola interna. Não ignore a sua intuição, que é uma das faculdades do seu espírito. É exatamente para te guiar, para te nortear. E isso está voltado para Gálatas capítulo 5, no verso de número 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. O que quer dizer crucificaram a carne? Não tem nada a ver necessariamente com o fator religioso no sentido religião, mas no sentido propósito, no sentido relacionamento com Deus. Ele está falando de sentido, sim. Ele está falando de ver, de ouvir, de tocar, de sentir e de provar. Claro, tudo isso aguça glândulas, que estimula hormônios, que faz com que a gente seja mexido por dentro. A nossa química pode ser alterada a partir dos nossos sentidos. Amém ou não amém? A partir desse ponto, você começa então a prestar atenção para onde olha, para o que toca, para o que fala, para o que ouve, para o que come, para o que cheira. É esse domínio em primeira instância que vai fazer com que você tenha governo sobre as coisas externas da sua vida. Então, se você quer um 2024 novo, você precisa ter uma mente nova. Diga: ano novo com mente velha é ano velho. Talvez tenha pessoas que estão vivendo aqui o ano de 2013 ainda, nós estando em 2023. Por quê? Porque não superou alguns eventos que ocorreram nessas datas. Mas eu vim aqui nessa noite para te apresentar aquele que pode te restituir e te conduzir para o seu lugar atual. O Espírito Santo de Deus, ele pode atualizar a tua frequência agora. Deus não é Deus de amanhã, Deus não é Deus de ontem, Deus é Deus de agora. Deus está mais preocupado com o seu agora do que com o seu ontem, do que com o seu amanhã, porque a sua atitude em relação a Ele agora define o que você vive amanhã. Na verdade, talvez você não tenha vivido bons dias no presente devido a algumas semeaduras passadas, mas a misericórdia está sobre você. A bondade te segue todos os dias. Deus está muito interessado no que você pensa em fazer agora. Agora, é Deus de agora. Fala para o seu irmão, é agora. Por isso que Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão. E buscar o reino de Deus é agora. Então aquilo que você está esperando para ser acrescentado, pode chegar em tuas mãos agora. Vamos lá? Agora. De repente uma mensagem, alguém vai te mandar, fala: eu ia falar qual o seu Pix, que aí iria o agora. Entende isso? Fala para o seu irmão: essa semana ainda vamos pedir o seu Pix. Oh, glória! Fala de processo, o povo fica calado. Fala de receber um Pix, todo mundo né? Quem não gosta de um Pix, né?
Pix é muito bom. Eu recebi um domingo passado. Aconteceu algo lá em Sorriso, na Comunidade das Nações de lá, e respingou lá em Planaltina. Eu falei, meu Deus, que poder é esse? Deus não está limitado à geografia para te abençoar. Deus não está limitado a tempo para te abençoar. Ele é o Pai da eternidade. Eternidade significa que não se conta. Não se conta, não se preocupe com a cronologia, se preocupe com o Kairos. Viva o Kairos dentro do Cronos, dentro da cronologia. Viva a eternidade dentro do seu tempo contado. E você receberá o favor do teu Pai Celestial. O teu Pai quer que você confie mais nele. Eu sinto dizer isso aqui. O teu Pai quer que você lance sobre ele toda a sua ansiedade, todo e qualquer tipo de expectativa que você está vivendo, um certo anseio. Deus está dizendo simplesmente para algumas pessoas aqui: não é pela tua força, é pelo meu Espírito. Quando a pastora estava ministrando sobre a oferta de Caim e a oferta de Abel, a oferta de Abel, ela tem sangue, a oferta de Caim tem suor. Suor vem de trabalho, sangue vem do coração. A oferta de Abel tinha coração, a oferta de Caim tinha esforço. Antes do teu esforço, Deus quer o teu coração. Entende que não é o que você tem, não é o que você pode, é quem você é. É quem você é. Há um rio muito fluido aqui, sabe? Meu Deus, que graça que está sobre esse lugar. Dentro dessa perspectiva de domínio, você precisa de prestar atenção em 4 estruturas à sua volta. O primeiro delas é o desenvolvimento da sua transcendência, da sua espiritualidade, do seu relacionamento com o Pai. Tem muitas pessoas preocupadas com muitas coisas, muitas Martas. Não que as Martas sejam desnecessárias, porque senão quem é que vai servir? Entende? As Marias buscam a revelação, porque está ali sempre aprendendo aos pés do... Só que você tem que saber discernir esses times. Deus está falando aqui para algumas pessoas: você está muito ocupado com o que eu te mandei fazer, ao ponto de não estar mais se relacionando comigo com tanta intimidade. Faça isso sem esquecer daquilo. Você precisa de entender que a sua transcendência é o que vai lhe dar discernimento das coisas. A sua transcendência é o que vai despertar em você a sensibilidade para saber o que está acontecendo à sua volta, que você não vê, mas percebe. O homem, a Bíblia fala sobre 3 homens: o homem sárquico ou carnal, aquele que anda pelos sentidos, pelos sentimentos; o homem psíquico ou racional, aquele que faz conta com tudo, é lógica para tudo; e o homem pneumático ou espiritual, é aquele que anda pelo Espírito. Esse tal, 1 Coríntios capítulo 2, lá no verso 16, vai dizer que ele tem a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É andar pela palavra dele. Então você precisa desenvolver. A oração, ela vai te levar para uma frequência extremamente elevada, que vai começar a fazer você ver o que está acontecendo à sua volta de baixo e não de frente.
Ela vai começar a te mostrar a ver as coisas a partir do lugar que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Ela vai começar a te mostrar a partir do céu para a terra, e não da terra para o céu. Fala para o seu irmão, desenvolva a sua transcendência. Fala para ele assim, já está no discipulado, já entrou na escola das nações, que livro você está lendo? Como que você está separando o seu tempo de oração? Jejuma pelo menos 1, 2 vezes na semana. Pastor, jejuma para quê? Talvez seja por isso que você está passando as lutas que está. O jejum não muda Deus, mas muda você. O jejum faz com que você saia de onde você está e veja as coisas de cima. Então Deus te mostra o que tem que fazer, então você volta e faz aquilo que tem que ser feito. Sem o jejum você não enxergaria. O jejum te leva para uma outra dimensão. Diga comigo, transcendência. A segunda estrutura que você tem que desenvolver é a sua identidade, para que você saiba o seu potencial. Somente por meio da sua identidade, que vem através da sua filiação divina, é que você vai saber de fato o que Ele colocou em você. É que você vai saber o seu nome, quem você é, o que você tem, o que você pode, onde você tem que estar, com quem você deve andar. A sua identidade é um dos fatores mais elementares para definir o sucesso do seu destino. Sem identidade você fica perdido. Sem identidade qualquer nome serve para você, qualquer função serve para você. Você tem que conhecer a sua identidade espiritual, a sua identidade ministerial, a sua identidade vocacional. Você precisa de desenvolver. E isso, querido, me desculpe, você só pode saber disso voltando para o lugar de onde você saiu. Você saiu de Deus, você veio de Deus. Seu pai e sua mãe foi apenas o meio pelo qual você entrou no planeta. Mas você é de Deus, e você vai voltar para Deus. Sabe, às vezes parece algumas coisas tão distantes da gente, mas como eu falei, eu volto a repetir, não está distante. É apenas por conta do seu estado mental. Quando você muda o seu estado mental, e ele pode ser mudado pelas declarações que saem da tua boca. Porque o poder da vida e da morte está na... Quem bem se utiliza dela, comerá do seu fruto. Primeira estrutura a ser desenvolvida, transcendência. Segunda, desenvolvimento do seu potencial mediante o conhecimento da sua identidade. A terceira, relacionamentos e conexões. Pessoas carregam coisas que te ativam ou te desativam. Pessoas potencializam o que você tem ou simplesmente trancam o que você tem. Você tem que conhecer esses 3 tipos de pessoas na sua vida, e você pode ter certeza que elas estão à sua volta. Quem você não fala nada, quem você abre partes, e aquela que você derrama tudo. Quem você confia, quem parcialmente é confiável, e em quem você não confia nada. Você tem que saber qual é a pessoa que você tem que investir nessa estação para você estar perto dela. Por quê? Porque Deus colocou coisas em outras pessoas que somente por meio daquilo que Ele colocou lá pode ativar o que tem aqui. Eu estou falando coisas aqui, eu tenho certeza que eu estou ativando muitas sinapses em pessoas aqui, abrindo muitos portais de possibilidade por meio do que está sendo dito. Outro poderia fazer isso? Sim, poderia, mas talvez não da maneira como está sendo feito, porque isso está em mim, essa didática está comigo. Tem outros, claro, melhores, tem outros talvez que não tem essa didática, mas o fato é que
cada pessoa carrega um depósito. Não tem como você carregar o que eu carrego. Você carrega o seu para a sua missão. Eu carrego o meu para a minha missão. Eu descobri o meu, você tem que descobrir o seu. E quando você descobre o seu, você deixa de ser um eco para se tornar uma voz. Você deixa de ser alguém que simplesmente fala para se tornar uma autoridade. Você se torna um perito. Há algum perito no meio de vós? Perante reis será posto, não ficará diante da plebe, não é isso que diz Provérbios? A mão diligente governará domínio, porque a mão diligente descobriu o que ela faz bem, investiu no que ela faz bem, e passou então a governar. Para você governar dentro do princípio de domínio, você tem que ter uma geografia. Por isso que a primeira geografia a ser governada tem que ser o seu coração. Tudo que você tem a guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Daí então, quando você governa esse perímetro bem, Deus começa a te dar geografia. Geografia por meio do que você faz. E a geografia não necessariamente é um lugar, mas um grupo de pessoas, ou um determinado assunto, que você é conduzido por vários lugares para falar sobre ele. Então um rei tem que ter um reino. Nós somos uma comunidade, Apocalipse 1,6, de reis e sacerdotes. Rei para andar na horizontal, sacerdote para a vertical. Rei para servir o próximo, sacerdote para apresentar as nossas causas a ele e a dos outros. Está aqui comigo? Você precisa de ficar atento às suas conexões. Tem pessoas que você vai tirar da sua vida antes de 2024. Tem pessoas que não pertencem a essa próxima estação. Ah, pastor, então eu vou desprezar. Não, você não vai desprezar as pessoas. Nós não estamos falando dentro desse contexto. Nós estamos falando de pessoas que você investiu e essa pessoa não deu o mínimo valor no seu investimento. Nós estamos falando de pessoas que não valorizam. Nós estamos falando de pessoas que só apontam as suas fraquezas, de pessoas que só sabem ativar a sua pior falha, pessoas que conseguem extrair o que está de pior em você. Você conhece gente assim? Isso não vale para casamento. Casamento não muda, que muda são as pessoas e o casamento se torna melhor. Então você vai mudar para o seu cônjuge. Entende? Mas relacionamentos infrutíferos. Por quê? Porque toda intimidade gera fruto. Toda intimidade vai produzir algum componente. Você é fruto da intimidade de seu pai com sua mãe. Um projeto é fruto de duas pessoas que convergiram as ideias e aquele projeto surgiu. Diga comigo, conexões. Qual é o primeiro? Já falei tanta coisa, né? Mas transcendência, identidade, conexões, ambiente. Gente, a sua vida gira em torno desses 4 pilares. Tudo que você faz na vida é feito. Aí se você ignora o fator transcendência, você vai lidar apenas com o seu potencial, mas ignorando a parte espiritual, você não vai saber como lidar quando houver seres invisíveis por trás. Você vai tentar resolver tudo por meio do conhecimento, por meio da ciência, e ela é limitada, porque ela é apenas uma porção que Deus entrega aos homens acadêmicos. Existe uma porção que pertence aos filhos de Deus, que só é para mim e para você. E se nós não buscarmos, a terra não ficará atrasada. Deus vai começar a entregar a outros. Entenda uma coisa, Apocalipse fala a cidade que vem, a cidade está vindo. Vai haver uma grande colisão em algum momento da cidade da Nova Jerusalém com essa terra, com essa criação. Entende? E Cristo está sentado no trono da cidade. Só que Paulo vai falar que
em Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento, da sabedoria de Deus. Então, quanto mais a cidade se aproxima, mais o conhecimento se torna acessível a todos os homens. Se os filhos de Deus ficarem dormindo, eles vão ter que servir aos ímpios. Você está entendendo, sim ou não? Fala para o seu irmão, estude. Fala para o seu irmão, seja uma voz naquilo que ele te chamou para fazer. Eu estou diante de um povo que as pessoas vão buscar para receber conselhos deles. Eu estou diante de um povo que muito em breve vai estar fazendo a diferença de uma forma espantosa em Aracaju. A seriedade que você levar essa palavra vai me dizer se você acreditou nela ou não. Talvez daqui a 2, 3 anos você vai me encontrar, pastor, lembra daquela palavra? Eu levei a sério, eu comecei a estudar, eu mergulhei, eu fiz a coisa acontecer, e hoje eu estou em uma posição que muitos estão recebendo as minhas direções. Eu falei, levou a sério. Porque a gente não pode desprezar em momentos de treva aquilo que nos é entregue em luz. Você está na luz aqui. Só que você vai sair daqui a pouco, aí você vai ficar apenas com a sua luz. Aqui nós estamos no holofote. Daqui a pouco você vai para o mundo. E esse mundo, nós estamos falando, não é o Eretz, terra seca, criação. É cosmo, sistema. Ok? Deus não é contra a terra. Eretz. Deus é contra o cosmo, sistema, que tem que passar por uma redenção. Ok? Então nós somos os equibalos, ou seja, equibalo é a palavra para enviado. É a palavra enviado para um lugar, a fim de fazer aquilo que aquele que está naquele lugar não está fazendo. Então não vai ser uma coisa fácil. Não existe um evangelho de pantufa. Evangelho não é isso que pregam por aí, que muitos estão pregando. O evangelho você tem vitória, evangelho você tem realização pessoal, mas evangelho você tem muitos embates. Se foi assim com ele, não é diferente conosco. Porque as batalhas que nós temos que fazer hoje, o texto é explícito em Hebreus capítulo 10, que diz, até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Jesus venceu o diabo, mas deu à igreja a autoridade para tirá-lo do lugar. Então cabe a nós, por meio da nossa vocação, remover o inimigo de onde ele está. E se você realmente é chamado naquilo que você faz, você não tem medo de morrer por isso. Se você trabalha por um salário, certamente quando aparece uma situação como essa, você foge. Mas se você trabalha por uma causa, e por meio dela ganha seu recurso, você não abre mão dela. Porque você nunca trabalhou por dinheiro, você trabalhou por um sonho. E quem trabalha por um sonho, salário é apenas consequência. Precisamos de honrar o lugar onde Deus nos colocou. Ninguém pode receber nada daquilo que desonra. Se você desonra o lugar onde você está plantado, você pode ter certeza, as portas do favor se fecharão naquele ambiente. Se o lugar não está bom, então trabalhe para que ele se torne um lugar favorável. Eu cuido de uma cidade, Planaltina, temos uma comunidade das nações em Planaltina, que é uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes, onde lá reside o famoso Vale do Amanhecer, não sei se alguém já viu falar, e assim, é um ambiente onde todo o Brasil, pessoas do mundo, descem para lá para fazer tratamento, uma série de coisas. E as pessoas recriminam demais Planaltina. O próprio planaltinense discrimina a cidade. E na minha igreja eu proíbo eles de falar mal da cidade. Proíbo. Por quê?
Porque se eles falam mal da terra que dá o fruto para eles, do lugar que dá o repouso para eles, essa própria cidade vai acabar vomitando eles de lá. Porque ninguém pode receber nada daquilo que desonra. Então agradeça a Deus pelo seu trabalho, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua casa, abençoe a sua cidade, abençoe tudo aquilo que chegar em suas mãos, porque se tiver algum motivo de não ter bênção, será abençoado por meio da sua oração com graças, como diz o apóstolo Paulo. Foi o que eu falei no primeiro momento. Não há nenhum problema conosco. O que está faltando para nós é uma mudança de mentalidade, uma atualização. Você só tem que trocar o software, fazer um download do céu, para fazer o céu funcionar na terra. Eu tinha muita coisa ainda para falar, mas eu vou ficar por aqui. Até o A você já ensinou? Que esse A não é que a pessoa queira mais, ele é cultural dentro da CN. Lá na CN é assim, mas é porque o pessoal já é cultura. Não é que ninguém quer que continue, tá? Quero que você fique de pé. Tinha realmente algumas coisas mais para falar, mas a gente deixa, senão eu não volto. Eu acho que eu já entreguei muito nessa noite já.